Pessoal, eu sou a doutora Patrícia Savoy, sou médica nutróloga e também especialista em Ayurveda pelo Instituto do Deepak Chopra. Vou gravar hoje uma aula para vocês tentando elucidar as principais dúvidas que chegam no meu consultório em relação à medicina integrativa. Então eu vou passar por alguns itens com vocês, como vocês podem ver, eu vou definir a medicina integrativa, eu vou falar da diferença com a medicina alopática, com a medicina que a gente diria hoje tradicional, mais praticada, né, aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho para vocês o posicionamento do paciente na medicina integrativa, então qual é o papel do paciente, como que ele se envolve com a medicina integrativa. Vou falar também um pouquinho sobre as ferramentas, né? Muita gente acha que a medicina integrativa e a meditação é a mesma coisa e não é. Elas se complementam, a meditação pode fazer parte da medicina integrativa. Vou falar um pouquinho também sobre quais são essas terapias integrativas, como que elas funcionam aqui no SUS e também vou falar um pouquinho como que a gente pode colocar em prática e como que é a prática no dia a dia. Então eu acho muito importante a gente começar sempre definindo um assunto. E é interessante porque, segundo uma das principais definições de medicina integrativa dos Estados Unidos, né, da Associação das Práticas de Medicina, a medicina integrativa ela não é uma especialidade. A medicina integrativa é uma forma de você praticar a medicina, né? Aqui no Brasil a gente encontra algumas definições relacionadas à medicina integrativa. Uma delas é que na medicina integrativa você tem o paciente no papel central da terapia, o que é muito interessante. E aí a gente vai um pouco do assunto de definição para o papel do paciente. Por quê? Porque de uma forma geral a gente sempre tem que ter o paciente como central. Mas não é muito assim que isso acontece. A gente, quando se forma em medicina, a gente tem uma formação ainda muito baseada na medicina curativa, né? Então, a própria definição de saúde pelo SUS no Brasil é, de uma forma geral, que saúde é ausência de doença. E não é assim que a medicina integrativa considera você ter saúde. Porque a gente tem muitas vezes um paciente que é sedentário, um paciente que não necessariamente se alimenta muito bem, mas é um paciente que ele vai apresentar os exames talvez normais ou levemente alterados, mas ele não vai apresentar uma doença. É um paciente que, se você calcular o IMC dele, o peso está normal, se você olhar os níveis de colesterol pode estar normal, se você olhar os níveis de glicemia pode estar normal, mas ele não é um paciente saudável, né? Você encontra outras formas de você avaliar a saúde. Então, quando a gente compara a medicina integrativa com a medicina tradicional, que seria um dos itens que eu acho muito importante a gente discutir aqui, o que acontece? Na medicina tradicional, normalmente o paciente chega pra gente com algumas queixas, a gente tenta investigar essas queixas e a gente tenta tratar as queixas, tratar os sintomas, pedir os exames, examinar o paciente, mas muitas vezes a gente está procurando tratar aquela doença, a gente está procurando eliminar os sintomas, mas e a pessoa que veio atrás da gente? E o paciente que chegou, qual é o papel dele? Né? E na verdade a medicina integrativa enxerga esse paciente como um papel central, né? Então você oferece todas as oportunidades, todas as alternativas que ele tem para o tratamento, você abre o tratamento para ele e também se é um paciente em busca de qualidade de vida, o que torna ainda super interessante a consulta, você abre para ele as formas de ter saúde, você abre para ele o que é necessário para ele ter saúde, para ele ser uma pessoa saudável, para ele deixar de ser sedentário. Então o paciente ele participa das decisões e a gente tem que considerar isso até nos pontos mais extremos. Por exemplo, a medicina integrativa também, como o próprio nome diz, ele depende da inter-relação entre todas as especialidades médicas que cuidam daquele paciente e outras terapias que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, se um paciente chega para você no seu consultório, ele chega no hospital, é um paciente com câncer terminal, por exemplo, é muito importante que a equipe do hospital e a equipe de oncologia conversem, né? Que juntos
Ofereçam para o paciente as melhores condições, né? Respeitar as decisões que o paciente toma em sua consciência, né? Então a medicina integrativa, ela é oferecer ao paciente, né, formas, técnicas alternativas, especialidades, tratamento e principalmente cuidado, onde possa melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então isso é uma coisa muito importante. E aí existem alguns itens que vão desenrolando, né, relacionado à medicina integrativa. Então uma coisa que muita gente me pergunta em relação à medicina integrativa é se a gente não encaminha para os outros médicos porque a gente tem visão do paciente como um todo. Sim, a medicina integrativa, ela tem aquela antiga visão do paciente chamada de medicina holística, né? Então você tem aquela visão do paciente holístico, onde o paciente vem para você com crenças, com religião, com dúvidas, com medo, com dor. Então aquele paciente, ele tem uma carga emocional, uma carga cultural muito importante quando ele passa pela porta. E muitas vezes essa carga que ele tem influencia no nosso tratamento, influencia nas decisões que ele vai tomar. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Então, é importante, né, os colegas entenderem que o médico que pratica medicina integrativa não é que ele é contra a segmentação da medicina, muito pelo contrário, eu mesma sou nutróloga. Se eu tenho um paciente diabético muito descontrolado, com insulina, eu vou encaminhar para o endócrino. Se eu tenho um paciente com histórico cardiovascular, né, importante, se eu tenho um paciente aí com risco cardiovascular importante, né, sem um cardiologista acompanhando, ou que não vai há muito tempo, eu também vou encaminhar ele para um colega. Mas a diferença é que eu vou olhar ele como um todo. Eu vou enxergar os problemas cardíacos, eu vou enxergar os problemas respiratórios, eu vou ouvir as queixas que ele tem para me dizer. E eu acho que isso cada vez é mais importante na medicina, né? A medicina integrativa, ela busca muito a escuta ativa, é você ouvir o que o seu paciente tem para dizer. Né? Sabemos hoje que no sistema tradicional da medicina que a gente tem no Brasil, que a gente tem no SUS, que a gente tem através, né, dos convênios, muitas vezes a gente se limita ao tempo e realmente a gente acaba selecionando o que a gente vai ouvir. A gente acaba tendo uma escuta seletiva e eu respeito, eu já passei por isso, mas hoje eu optei por ter uma escuta ativa. Muitas vezes o paciente chega para mim com uma queixa muito simples, mas vai muito além se você buscar, vai muito além se você fizer uma anamnese completa, né? Então é muito importante a gente ir sempre tateando, né, aquele paciente que está com a gente. Então, para a gente deixar claro e a gente não ir perdendo a linha de raciocínio, a gente falou de definição de medicina integrativa, a gente falou do posicionamento do paciente em relação ao tratamento da medicina integrativa. A gente falou um pouquinho da comparação com a medicina tradicional, com a medicina que a gente se forma, né? Então a gente está lá na faculdade, a gente aprende uma matéria que chama propedêutica, que você aprende a examinar o paciente, você aprende a auscultar o coração, você aprende a ver a pressão arterial, você fica ali às vezes 40 minutos colhendo uma história para o seu professor, você escuta aquele paciente e é por isso que na grande maioria das vezes os pacientes adoram ser atendidos na faculdade. Eu já escutei mais de uma vez os pacientes falarem isso para mim: doutor, eu adoro quando eu venho aqui na faculdade ou quando eu vou lá na faculdade, porque a gente escuta quando a gente está na faculdade. A gente tem tempo para escutar aquele paciente, a gente toca naquele paciente, a gente segura a mão do paciente, a gente vive a medicina no auge quando a gente está na faculdade. E aí, infelizmente, por causa do ritmo de quando a gente sai, dos plantões, do volume dos pacientes, né, que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar vida, a gente precisa pagar conta, isso vai se perdendo. Aqueles 40 minutos de anamnese se transformam em 10 minutos, quando a gente consegue ter 10 minutos. E a medicina se perde nesse caminho. Então a gente acaba sendo refém desse sistema. E eu assumo isso. Eu sou médica, eu já passei muito por esse sistema. Eu sou nova, mas eu já tive minhas experiências. Então é muito importante a gente saber o que está fazendo bem pra gente. Qual é a medicina que você se sente bem?
Então a gente foi passando por alguns itens e agora eu vou falar um pouquinho dos itens mais comentados em relação à medicina integrativa. Então você conheceu seu paciente, você escutou seu paciente, você entende da religião, da espiritualidade, das dificuldades que ele apresenta. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na forma do atendimento e nas ferramentas que você pode oferecer para o seu paciente. E muito se fala em meditação na medicina integrativa. Então, como funciona, né, a consulta da medicina integrativa, como qualquer outra consulta médica, o atendimento, a anamnese, o exame físico necessário, a gente pede os exames, encaminha para os colegas, né, de outras especialidades, mas aí na hora que a gente vai oferecer para o paciente todos os caminhos, né, todas as alternativas, o leque que a gente aborda algumas terapias que a gente pode falar realmente terapias integrativas, porque o termo alternativo cada vez mais a gente deixa de lado. E por quê? Porque a gente sabe hoje em dia também que muitos pacientes, infelizmente, acabam trocando uma terapia alternativa por uma terapia que hoje já tem estudos comprovados, já tem eficácia, por causa de crenças ou culturas ou até mesmo medo, né? Então a meditação, ela é uma ferramenta aí já muito incluída na medicina integrativa aí afora. A gente tem centros já aqui no Brasil onde se praticam medicina integrativa, né? E a meditação está sempre incluída no ambulatório, no discurso dos médicos, né? Entre os próprios pacientes. Então, o que é importante a gente deixar claro? Nem todo médico integrativo necessariamente tem que praticar a meditação ou saber ensinar a meditação. Não, você praticar a medicina integrativa é você ter a visão holística do paciente. Mas sim, na minha prática clínica e na prática de outros colegas, a meditação faz parte, né, da nossa prescrição da terapia integrativa. Mas mais uma vez é importante dizer que hoje a medicina integrativa tem sido considerada uma forma de você praticar e não necessariamente que a medicina integrativa vai envolver um médico que pratique uma dessas terapias que a gente vai citar daqui a pouquinho. Então a meditação, ela é uma ferramenta que já possui diversos estudos científicos. Tanto hoje se fala muito da técnica de mindfulness, muito da medicina transcendental, que é aquela medicina que se usa mantras, né, palavras de repetição, frases de repetição. Eu particularmente pratico a meditação transcendental, mas ela é uma ferramenta muito poderosa no que diz respeito à prevenção de doença, a estresse, a melhora de humor, a melhora de concentração, a melhora de foco, produtividade, melhora do sono. Então, esses itens muitas vezes estão relacionados ao paciente que vem nos buscar no consultório. Então, a meditação, ela pode ser realmente uma forma de amenizar a dor, de melhorar a respiração, de reduzir pressão arterial, né? É uma forma de você se conectar com o seu paciente e de ele se conectar com ele mesmo. E isso é muito importante porque a meditação leva a um autoconhecimento. Então, o próprio paciente começa a entender limites, começa a entender sinais, sintomas, sentimentos, o que é muito importante na nossa prática clínica, né? Então, a meditação, ela pode vir sim, vir prescrita num receituário de um médico que pratica a medicina integrativa, mas não necessariamente que ela vai ser obrigatória, tá? Mas a meditação é sim uma ferramenta que está crescendo cada vez mais. A meditação transcendental já tem mais de 5.000 artigos que a relacionam em relação à saúde, né? Ela é uma das meditações mais praticadas e ela é muito interessante no que diz respeito à prevenção e tratamento de estresse e outras doenças crônicas, incluindo já aí doenças autoimunes, auxilia no tratamento oncológico. Então é importante a gente ter o conhecimento dessa ferramenta nos dias de hoje, tá? Então, como que entra o estresse na medicina integrativa? A gente sabe que o estresse hoje em dia, ele reflete
na inflamação do nosso corpo, no aumento do cortisol, na alteração muitas vezes dos nossos níveis de insulina. Então, um paciente que é estressado, né? E gente, não pense que o paciente estressado é aquele que vai chegar sempre de mau humor, né? Ou que ele vai falar para você que ele está estressado. Muito pelo contrário, muitas vezes o estresse vem em forma de sinais, vem em forma de sintomas e vai do médico na anamnese, na escutativa, no exame físico, tentar procurar sinais de estresse, né? Então a medicina integrativa, ela tem um olhar cuidadoso para os sinais de estresse que o paciente pode estar apresentando. E isso é muito interessante, né? Porque através da escuta, através de uma anamnese mais cautelosa, através da forma que você aborda aquele paciente, muitas vezes o estresse acaba sendo descoberto durante a consulta, né? E isso também é muito interessante, porque você pode usar todas as outras terapias integrativas como uma fonte para reduzir o estresse ou para prevenir o estresse. Então, o estresse tem tido um olhar cada vez maior da medicina, tanto da medicina tradicional, da medicina chinesa, da medicina integrativa, da medicina ayurveda, né? O estresse está sempre aí, cada vez mais, sendo um ponto central na vida dos nossos pacientes, tá? Então, recapitulando, a gente falou um pouquinho da definição de medicina integrativa, a gente falou um pouquinho da diferença da medicina integrativa com a medicina tradicional, mais praticada hoje em dia aqui no Brasil. A gente falou da importância do papel do paciente no próprio tratamento, na visão da medicina integrativa, lembrando que não é porque talvez o médico não se diga médico que pratica, ele não vai colocar o paciente como central. Eu tô aqui para falar da visão da medicina integrativa. Também falamos aqui da meditação e do estresse. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês das terapias integrativas e como isso tem funcionado. Então, na verdade, o próprio SUS, a gente sabe, né, no ano aí de 2018 foi muito divulgado, mas isso vem lá de 2006, tá? Não é uma lei recente, mas ela tem sido uma coisa, ela veio com uma força muito maior, com diretrizes muito mais fortes a partir de 2018. O SUS, ele oferece mais de 10 terapias integrativas, né? Chegam terapias incríveis que abordam diversas formas do paciente. Então, a gente tem aí como terapias integrativas envolvidas o Reiki, conhecido como poder de cura através da energia das mãos. É muito interessante, praticamente não tem contraindicação, tá? Então, o Reiki, ele pode ser feito de uma forma simples, você precisa simplesmente do mestre reikiano, na verdade do terapeuta reikiano, né? Mestre normalmente já é o que dá a formação. Então você precisa das mãos e do paciente que vai receber, praticamente sem contraindicação, sem evento adverso. Alguns pacientes relatam um pouco de sonolência, um pouco de coceira, aumento de calor, mas não existe um evento adverso, um efeito colateral, contraindicação para a prática do Reiki, e ele tá aí, né, supostamente já disponível no SUS para a gente poder usufruir. Eu sou uma médica que eu tenho alguns terapeutas reikianos na minha rede de contato para eu poder indicar. Eu sou uma médica praticante de Reiki, então eu acho realmente a energia que você passa através das mãos com um potencial muito forte, né, de cura, seja às vezes uma dor até emocional ou física, tá? Lembrando que é integrativo, então ele vem muitas vezes associado a outros tratamentos. A gente também tem a Ayurveda, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu sou formada em Ayurveda pelo Instituto do Deepak Chopra na Califórnia, então eu sou praticante de Ayurveda, eu sou encantada pela Ayurveda. A Ayurveda é um sistema de saúde, né? A Ayurveda significa ciência da vida, ela tem mais de 5.000 anos, dependendo do registro, né, que você for ver, então datam aí de 2 a 5.000 anos. Ela usa muito a sua consciência como base desse sistema e o seu poder de escolha, né? Então, realmente, o que acontece com a gente seria uma consequência de nossas escolhas de forma consciente ou inconsciente. Então, a Ayurveda, ela também
tem dentro dela algumas terapias integrativas. Ela valoriza muito o nosso papel na natureza, no meio ambiente em que a gente vive e como a gente mantém o nosso equilíbrio com a natureza é essencial. Como que a gente tem os 5 elementos da natureza dentro da gente, nos alimentos, como que a gente tem as nossas características e como que a gente passa ao longo das 4 estações, como que a gente lida com a nossa rotina diária. Então a Ayurveda também faz parte das terapias integrativas, é uma forma de terapia simplesmente incrível. A gente também tem a aromaterapia, que está embutida no sistema de saúde da Ayurveda, mas a gente tem a aromaterapia como uma terapia integrativa isolada, né? Ela se utiliza dos óleos essenciais, então não é essência, tá? Isso é muito importante, não são os florais de Bach, né, que são 38, daquele médico alemão. Então é muito importante a gente ter algumas diferenciações entre as terapias. A aromaterapia, ela tem aí também diversos benefícios já comprovados. Ela é usada, né, há mais de 1000 anos na terapia oriental. Então ela tem diversos benefícios para sonolência, para falta do sono, para estresse, inclusive, né, a gente tem também para doenças tópicas, doenças dermatológicas, o óleo essencial também para foco, produtividade. Então, assim, a aromaterapia, ela tem aí benefícios incríveis em relação à saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida, né? A gente também tem a yoga como terapia integrativa, o Tai Chi Chuan como terapia integrativa. Então, a yoga, ela tem algumas características interessantes. Na minha visão, ela é muito unida à Ayurveda. Yoga significa união, né? União entre o corpo e a mente, união entre você e o universo ao seu redor, união entre você e sua própria energia e a energia que está ao seu redor. Muitos consideram, né, a yoga uma meditação em movimento, e eu acho essa definição também muito interessante, mas um dos conceitos que, para mim, mais interessa em relação à yoga e à medicina integrativa é que na yoga a gente pratica não violência. E isso nos dias de hoje é cada vez mais importante quando a gente pensa em medicina integrativa, quando a gente pensa em cuidados paliativos, quando a gente pensa em qualidade de vida. É você não praticar violência com o seu paciente, é você não deixar o paciente praticar a violência com ele mesmo. Então é muito interessante essa forma, né, que a yoga lida com a saúde, com o ser humano, com as dores, com as aflições, com os sentimentos e com as emoções. Então a yoga também faz parte das terapias integrativas fornecidas pelo SUS, tá? A gente tem aí também outras diversas terapias integrativas. A gente também tem a meditação sendo desenvolvida, né, em alguns centros. Então é muito importante você ver quais são as terapias que você tem na sua região disponível. É muitas vezes interessante você ter um profissional que prescreva essa terapia para você. Muitas vezes a gente pode indicar uma aromaterapia, muitas vezes a gente pode indicar uma yoga, uma meditação em grupo. Muitas vezes, pelo medo que o paciente tem talvez de ir em alguma terapia mais diferente, a gente pode falar do Reiki, que, como eu disse, né, a energia através das mãos. Então às vezes o paciente não tem tanto medo, não acha que vai acontecer alguma coisa diferente enquanto ele está lá. A medicina integrativa, ela é uma forma, né, de a gente praticar, é uma forma de a gente acolher o paciente. E para mim, uma das coisas mais importantes da medicina integrativa é você ter uma rede de profissionais que você confie, uma rede de profissionais onde você possa indicar o seu paciente, ter um feedback, que você possa ir lado a lado com o seu paciente, discutindo as novas oportunidades, discutindo as novas terapias, discutindo as alternativas, sem deixar de lado a base principal do que ele foi te procurar, né? Então, para mim, a medicina integrativa, além de a gente ter esse cuidado muito importante com a saúde, né? Então a gente fala muito que a medicina integrativa, ela é baseada em tratamento de saúde, né? E não necessariamente só de prevenção de doença, mas ela também é muito bem-vinda na doença, né? No tratamento, no acolhimento, no cuidado que
que aquele paciente merece. Mas mais do que isso, para mim, a medicina integrativa não deixa de ser uma medicina do estilo de vida, onde você vai sempre orientar o paciente às melhores decisões que ele pode tomar no que diz respeito a ter mais saúde, né? Então, você praticar a medicina integrativa é você ter esse olhar, né? Se ele é sedentário, como ele está se alimentando, como anda a parte emocional dele, como anda o trabalho, ele está satisfeito, ele não está, como anda o relacionamento dele, e provavelmente não vai ser na primeira consulta, às vezes nem na segunda, que a gente vai conseguir entrar nesses assuntos com o paciente, mas com certeza na hora que você entrar, né? E eu gosto de brincar muito que é uma analogia minha, que eu não sei se vocês já assistiram o filme Avatar, né? Mas é quando ele se conecta, né? Eu não sei, eu sou péssima de lembrar os nomes, mas é quando o habitante, o azul, se conecta, né, com aquele bicho enorme que leva ele para o resto da vida, para as lutas, para voar. Ele faz uma conexão. E uma vez que você faz essa conexão com o seu paciente, é muito difícil dessa conexão ser quebrada. E a medicina integrativa, para mim, ela é uma forma de você ir construindo essa relação com muito cuidado, com muita empatia, né? Não existe um relacionamento médico saudável se não existir empatia entre o paciente e o profissional da saúde. Não vai existir um tratamento se o paciente não tiver uma relação com o professor de yoga, com o instrutor de meditação, com o terapeuta reikiano. Ele não vai acreditar naquele tratamento, ele não vai acreditar naquilo que está sendo proposto para ele. Então isso, para mim, é medicina integrativa. É você realmente integrar o paciente no tratamento dele, é você se conectar com aquele paciente, é aquele paciente se conectar com você, você oferecer para ele a melhor medicina que você tem em mãos, você saber indicar as melhores terapias que podem ser favoráveis a ele, e o que não tiver nas suas mãos, você saber indicar, você saber explicar, você saber acolher e integrar. Porque a gente não sabe tudo, a gente nunca vai ser um médico que sabe tudo, né? A gente consegue ter um pouquinho de cada coisa, a gente consegue tatear um pouquinho, a gente consegue identificar, mas para mim a medicina integrativa é esse conjunto, é você saber fechar um ciclo, é você ter uma rede de apoio, uma rede de colega, terapeutas, mas ter ali o paciente na sua frente como ponto principal, seja para buscar saúde, seja para buscar qualidade de vida, seja para tratar uma doença da melhor forma possível. Então eu espero aí ter ajudado vocês, né? Se vocês me perguntarem, então você acha que a medicina integrativa seria o futuro da medicina? Eu digo, a medicina integrativa foi o passado, quando a gente não segmentava tanto o paciente, quando a gente não quebrava ele tanto em pedacinhos, e eu tenho certeza, né, que a medicina integrativa é o futuro da medicina, se a gente pensar cada vez mais no bem e no melhor para o nosso paciente. Eu agradeço, gostaria que vocês deixassem aqui seus comentários, sugestões, né? Eu gosto de falar também para as pessoas que forem terapeutas integrativos, quiserem deixar os contatos, montar essa rede integrativa do bem. Eu sou super a favor, deixo aqui os comentários em aberto para fazer isso, dúvidas, sugestões e comentários. Muito, muito obrigada por estarem comigo e a gente se vê nas próximas aulas, nos próximos vídeos e de preferência no mundo aí afora. Um beijo enorme!